Meus irmãos, que Jesus, a eterna fonte das nossas esperanças, possa envolver-nos agora e sempre, multiplicando-nos as oportunidades de aprender e servir na proporção dos nossos esforços e dos nossos merecimentos. Quando nós chegamos a esta casa, por exemplo, ou a qualquer outra casa espírita irmã, encontramos alguém na recepção e quando lhes dirigimos o olhar, ele diz assim: boa noite, como vai? Seja muito bem-vindo. É a primeira vez que você está aqui? E começa conosco um diálogo a fim de fazer com que nos sintamos acolhidos na casa espírita. Ele nos dá as informações, orienta-nos por onde seguir e começamos a perceber uma série de painéis com cartazes de eventos que acontecem na região ou no Brasil, convite para eventos em outros setores da atividade espírita. Passamos adiante, no caso de nossa casa, e encontramos uma livraria com obras previamente selecionadas e uma pessoa capaz de orientar-nos sobre a qualidade, a temática, o objetivo de cada uma dessas obras. Vemos uma série de informações administrativas, chegamos ao segundo andar, vemos uma agenda de atividades e de palestras que toma os próximos meses de forma organizada. Pessoas e temas. Temas extraídos de obras espíritas, como o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, obras póstumas, ou alguma outra temática que efetivamente faz parte do universo do conhecimento espírita. Chegamos aqui, temos alguém escalado para o início, apresenta-nos uma obra com a página inicial, um conjunto de práticas ajustadas. Aí alguém diz assim: nossa, tão parecida essa prática com aquela casa que eu fui ali do lado. Pode ser a Jorge Niemeyer, pode ser a Caridade, pode ser qualquer uma das duas casas do Maracanã, pode ser alguma das casas da Tijuca. Vamos encontrando similaridades, vamos encontrando convergência, vamos percebendo que essas casas são previamente, ou têm as suas atividades previamente organizadas. E quando as conhecemos em um número maior, começamos a perceber que elas possuem semelhanças. E ficamos assim: nossa, como é que isso pode acontecer? Como é que eles conseguem fazer isso? É tão parecido, não é igual. As casas não são iguais, mas as casas possuem um ponto de aproximação e um ponto de convergência nas suas práticas, nas suas exposições e nas suas dinâmicas. E aí, terminada a palestra, chegaram aqui e encontraram alguém pré-escalado para fazer o estudo, 1,70 m, cabelos grisalhos, abdômen torneado, voz bem ponderada, olhos quase verdes. E diz assim: nossa, mas ele está preparado. E depois, terminado esse festim de conhecimento, vamos nos dirigir ao trabalho do passe e vamos ver pessoas previamente escaladas. E quando observamos o trabalho, percebemos que há uma rotina, há um estudo prévio, há uma maneira toda própria de desenvolver esta atividade. E ao sair, motivados por todo esse aconchego, esse acolhimento, perguntamos a alguém da casa o que a casa faz. E aí a pessoa vai dizer: nós temos evangelização da infância, evangelização do jovem, nós temos estudos sistematizados da doutrina espírita, nós temos estudos aprofundados, temos reuniões privativas da mediunidade, temos trabalho na promoção e assistência social. E vamos então perceber o leque de atividades que uma casa espírita efetivamente nos oferece, e oferece a todos aqueles que chegam até nós. E então, hoje, nós vamos discutir um pouco mais sobre esse sistema que, de alguma forma, faz com que as casas espíritas sejam sistematizadas, sejam previamente organizadas e tenham uma convergência que as identifica como casas irmãs, como casas ditas espíritas. E por que escolhemos esse tema?
porque em 2019 estamos comemorando o aniversário de 70 anos do mais importante movimento espírita que resultou nesse conjunto de organizações que faz com que nós tenhamos as casas espíritas desta forma, como nós acabamos de apresentar. E aí terão a oportunidade de conhecer como isso acontece no movimento espírita. Vão ficar bem mais à vontade para olhar uma casa espírita e perguntar se aquela é uma casa espírita mesmo. Vamos entender hoje que nem toda casa que coloca sobre o seu umbral casa espírita, sobre o seu portal casa espírita, é na verdade uma casa que de alguma forma segue esse conjunto de informações, de práticas, de rotinas que nós construímos e hoje nós homenageamos com os 70 anos do chamado movimento do Pacto Áureo. Então, vamos começar a nossa grande viagem. Primeiro, vamos falar de alguns princípios básicos da doutrina espírita para nós entendermos por que que essa convergência, por que que essa unificação de ideias não é absoluta. Por que que as casas espíritas não pintam todas as suas paredes de azul, como a Sociedade Espírita Jorge, ou de amarelo, ou de verde, ou por que é que todos nós não seguimos rigidamente as mesmas ideias, mas temos as grandes ideias como norteadoras, ideias espíritas, como norteadoras das nossas atividades gerais. Então, o que vocês veem aí é o frontispício da capa original de O Livro dos Espíritos, em 1857. E lá está dito que a doutrina espírita está baseada no princípio da universalidade dos ensinos espíritas. Esse princípio quer dizer que Kardec, na verdade, reuniu, ele codificou, ele juntou, ele organizou informações que chegaram de lugares completamente diferentes. Chegaram da França, mas de cidades diferentes, por médios diferentes, que não se conheciam. Como também chegaram respostas de todos os outros países da Europa, da África e de outros lugares. Então, as perguntas distribuídas por Kardec, quando regressavam com suas respostas, aquelas respostas que tinham convergência, que tinham aproximação, que se repetiam por meio de médiuns que não se conheciam, vieram a compor a chamada codificação espírita, especialmente o Livro dos Espíritos, 1019 perguntas e respostas, construídas desta forma. Então, a isso nós chamamos universalidade dos ensinos dos Espíritos. E podemos dizer, por conta disso, que a doutrina não é dos homens. Por isso aquele título. A doutrina é dos Espíritos. Porque foram eles, por meio de muitos médiuns, que não se conheciam, idades diferentes, sexos diferentes, culturas diferentes, que ofertaram à sociedade daquela época as orientações. E Kardec fez o hercúleo trabalho de organizar estas ideias. Então, doutrina dos Espíritos. Agora, se a doutrina é dos Espíritos e nos foi entregue, ela também é uma doutrina de livre interpretação individual. Cada um deve estudar e interpretar as suas ideias. Então, a doutrina é formulada e entregue pelos Espíritos, em vários lugares do mundo. Mas cada um de nós é livre para, tendo em suas mãos um texto espírita, interpretá-lo da maneira que melhor lhe convier, ou interpretá-lo de acordo com as suas próprias possibilidades, ou com as suas próprias características, ou com o conjunto de experiências e conhecimentos que cada um de nós possui. Por isso, algumas pessoas têm mais facilidade lendo o Livro dos Médiuns. O tipo de informação, a construção do texto, é para eles um texto leve, simples, fácil de ser digerido. Outras pessoas se sentem mais à vontade, conseguem interpretar melhor o Evangelho segundo o Espiritismo, e outros tantos têm facilidades numa área do Livro dos Espíritos, têm dificuldade em outras.
porque as interpretações são individuais. E o que acontece nesses casos? É necessário estudar em grupo para que as diferentes conclusões contribuam com o aprendizado dos grupos e de cada um. Por isso, nós nos reunimos para estudarmos em grupo. Porque quando eu leio uma pergunta e uma resposta de O Livro dos Espíritos, eu tenho a interpretação a partir da minha experiência e do meu conhecimento. Um outro companheiro vai ler a mesma pergunta e poderá ter uma interpretação diferente, poderá ter um ângulo diferenciado de análise. Então, a opinião dele, mais a minha, mais a de outro companheiro, de outra companheira, faz com que nós possamos crescer em grupo, nos aproximando dessa convergência de interpretações. E quando temos dúvida, vamos procurar nas outras obras e vamos ouvir outras pessoas, a fim de formarmos opinião sobre aquilo que nós lemos, sobre aquilo que nós conseguimos interpretar. Então, como é uma doutrina de livre interpretação, tem de tudo. Tem de tudo. Aí a gente costuma terceirizar as nossas culpas. Tem um negócio chamado reencarnação. Aí eu digo assim, então a culpa não é minha, a culpa é da reencarnação, é karma. E a gente vai colocando as nossas responsabilidades na reencarnação. Eu sofro, eu tenho problemas porque é um problema de reencarnação. Então eu fico em casa esperando os problemas desaparecerem. É uma interpretação possível, mas é uma interpretação reduzida. Porque os problemas que nós portamos, se tiveram origem no passado, eles surgem hoje para que possam ser superados. Então não temos que nos submeter a eles, nós temos que aprender com eles e com eles crescermos. Aí vamos ler lá em um livro dos médiuns sobre a obsessão. Meus problemas todos estão resolvidos. Todos os meus problemas são causados pelos obsessores, esses caras terríveis. E nós de novo terceirizamos os nossos problemas. Aí um outro que vai ler esse capítulo vai dizer assim, não, mas espera aí. Só existe processo obsessivo quando há sintonia, quando as vibrações entre o encarnado e o desencarnado favorecem esse vínculo. E outro vai dizer assim, mas quando acontece o vínculo, é necessário que nós modifiquemos o nosso estado interior, porque reagindo a esse processo, nós rompemos o vínculo fluídico, nós vibramos melhor, nós vibramos mais intensamente e rompemos a ideia do vínculo fluídico com a obsessão, se ela existir. Então, cada um vai interpretando e cada um vai ajudando uns aos outros. Cada um e cada grupo fará a interpretação de acordo com a sua experiência vivida. De novo, é exatamente o que falávamos. Então, cada grupo que se reúne consegue uma interpretação, uma dinâmica de percepção daqueles textos. E aí, por último não, Kardec fala que os espíritos devem corresponder-se entre si, visitar-se e permutar observações. Então, aquilo que nós fazemos nos pequenos grupos, nas nossas casas espíritas, no nosso grupo de estudo, nosso grupo de Evangelho do Lar, Kardec diz que isso é absolutamente necessário para que a experiência de um ajude na interpretação somada à experiência do outro. Mas ele diz também que nós devemos, os espíritas, visitar-nos, para que eu possa levar a interpretação desta casa a uma casa vizinha, a uma casa co-irmã. Que o companheiro de outra casa venha até aqui e ele vai trazer sobre o tema de estudo a interpretação que a casa dele desenvolve. Então, os espíritas têm a experiência de trocar. Ficou horroroso, eu ia falar experiência de trocar experiência. Vamos rever, depois a gente edita o vídeo. Né? Os espíritas têm a prática de trocar experiências. Ficou muito melhor. E troca-se experiências, um visitando o outro, fazendo estudos e palestras nas casas dos companheiros. E quantas vezes nós estamos sentados aí ouvindo a exposição de um companheiro de uma outra casa, de um outro estado,
e ele traz uma informação nova. Ele traz uma maneira diferente de ler a mesma passagem. Ele discorre sobre uma passagem evangélica e a gente diz assim, nossa, nunca tinha ouvido interpretar dessa forma. E nós vamos, então, crescendo e formando uma opinião de alguma forma convergente, que nós chamamos de uma percepção, uma visão unificada, unificadora da unidade da doutrina espírita. Então, a doutrina espírita é, pois, uma doutrina de autonomia pessoal. Cada um é responsável por suas ações. E a autonomia institucional. Cada casa possui liberdade de realizar os seus trabalhos como deseja. Porque quando nós falamos de doutrina espírita no âmbito individual, é muito importante que fique realçado a autonomia. A autonomia. Cada um de nós aprende, ouve ou lê, mas somos livres para absorver aquela informação ou, em absorvendo, processarmos nas nossas práticas essas informações. Ou então algumas pessoas dizem assim, esse negócio de autoconhecimento, de melhoria, de virtude é muito complicado. Aí ele pega uma lista de 50 virtudes, diz assim, não vou conseguir. Aí eu olho assim, nem eu. Então vamos escolher o nosso caminho, porque cada um de nós tem uma história de vida diferente, tem uma dinâmica de vida diferente, tem um contexto familiar e profissional diferente. Então, somos esclarecidos pela doutrina espírita, mas cada um de nós escolhe o caminho que acredita ser o mais adequado para a construção da própria felicidade. E discutimos e reavaliamos e discutimos mais e conhecemos mais e reavaliamos os nossos caminhos. Né? E as mesmas coisas com as casas. O fato de buscarmos uma unidade de pensamento, o que nós chamamos de unificação, não significa uniformização. Então, as casas, cada uma delas, tem uma história. Esta instituição tem 92 anos de história. Outras casas têm outra trajetória histórica. Então, quando olhamos alguma coisa numa casa espírita, assim, nossa, aquilo é diferente. Nunca tinha visto isso nas casas que eu visitei. Aí a pessoa diz assim, porque na história da nossa casa, e ela então narra a história que justifica uma determinada prática, um determinado posicionamento, uma determinada maneira de ver ou de fazer as coisas. E o que está certo? Não há, nesse caso, certo e errado, porque falamos das nossas histórias. O que estamos sempre buscando é a convergência da unidade de pensamentos. Para onde caminhamos? É a unificação das ideias. Então, as histórias é como quem resolve ir para Brasília. Vamos para Brasília. E aí um sai de Pernambuco, o outro sai do Rio Grande do Sul, o outro sai do Acre, o outro sai do Rio de Janeiro, o outro sai de São Paulo, mas todos vão para Brasília. O que não dá para esperar é que todos tenham que vir ao Rio para ir a Brasília, porque esse é o meu caminho. Então, sendo este o meu caminho, é o melhor caminho, é o único caminho. Então, todo mundo de Goiânia, que é do lado de Brasília, tem que vir ao Rio de Janeiro para depois ir a Brasília. Então, a unificação das ideias espíritas é uma busca por uma convergência, é a busca por uma ideia comum de interpretação espírita e de interpretação do Evangelho de Nosso Senhor pela ótica espírita, pelas lentes da doutrina espírita. Daí, temos que cada casa é única e com características próprias e necessitamos criar mecanismos de aproximação para que, apesar de únicas e livres, possam ser reconhecidas como casas espíritas, que seguem os princípios apresentados na codificação. O que há de complicado nisso? Qualquer um de nós que está aqui, qualquer um daqueles que vão assistir esse vídeo, podem chegar num cartório e abrir um centro espírita.
e dar o seu próprio nome ao centro espírita. Porque não há proteção de marca. Não há proteção de marca. Então, não é o fato da casa colocar na sua entrada casa espírita que ela efetivamente possui as características próprias de uma casa espírita. Muitas vezes entramos num lugar como esse e dizemos assim, nossa, que coisa estranha. Nossa, como é diferente. Mas ele falou que era diferente. Aí você diz assim, nossa, mas é diferente demais. E aí algumas práticas que a gente não reconhece como prática espírita. Algumas interpretações que nós não reconhecemos como práticas espíritas. E o que faz a característica das casas espíritas? Essa troca, essa convergência de ideias, essa busca pelos mesmos objetivos, essa construção coletiva em rede, uma ajudando a outra, uma colaborando com a outra, formando pessoas, formando ideias, formando conhecimento, formando concepções. Não é exclusivamente o nome casa espírita posto no frontal, no início, na frente de uma casa espírita. Tá claro, gente? Tá claro? Muito bem. E a isso, então, nós chamamos de movimento espírita. Chamamos de movimento espírita. Esse conjunto de casas, esse conjunto de instituições que estão ligadas entre si, que estão vinculadas no sistema de rede, que se ajudam, que se protegem, que trocam informações, que formam pessoas, que são centros de capacitação, centros de treinamento de passistas, de expositores, de médiuns, de evangelizadores, isso nós chamamos de movimento espírita. Quero contar uma história para vocês. Lá nos meados de 1980, eu havia feito concurso como professor do Estado para uma disciplina que eu não vou nem dizer qual é, para evitar as manifestações de amor, aquelas lágrimas nos olhos, de amor, né? Lembranças maravilhosas da adolescência de todos. Então, eu havia feito o concurso e fui designado para dar aula no Sambódromo. Lembra do Sambódromo? Sambódromo. Ali no início do Sambódromo eram escolas. Havia várias escolas colocadas ali e eu fui designado para uma delas. Então, naquela época eu era mais jovem ainda. E aí, me apresentei ao diretor e vocês sabem o que acontece com um professor novo quando chega na escola. Ah, que bom que você veio, já temos o seu horário pronto. Eu falei, ele é ótimo, segunda-feira de manhã e sexta-feira à noite nos últimos tempos. Eu falei, perfeito. Mas pato novo não mergulha fundo, é assim que acontece. Todo mundo rindo, sabendo como é que é. Então, eram tempos muito difíceis financeiramente. E naquela época a gente dava 15, 16 aulas por dia. Tempos difíceis. E dava para fazer o quê? Comprar aquele bamba, aquele tênis bamba, todo mundo... calça jeans daquela grossa, porque era barata. E a gente comprava, não havia lojas Hering, mas a gente comprava camisa Hering amarrada de 6, assim, que era barata, aquela malha boa. Então, o que a gente usava? Essas coisas todos os dias. Saía de manhã, perfumado, bonito, arrumado, corpo torneado, cabelos bem penteados, olhos quase verdes, cheios de energia da juventude, para 15, 16 aulas por dia. E eu dava as últimas aulas de sexta-feira à noite. E era muito interessante, nesse caso curioso, porque eu chegava para dar aula nas últimas aulas e determinada pessoa da turma dizia assim, professor, eu falei, diga lá, sabia que vinha coisa. O senhor sabe que sexta-feira é o Dia Internacional do Adultério? Eu falei, não, eu só sei química. Tive que dizer. E eu fazia de conta que não entendia.
Mas o senhor vai nos liberar mais cedo para que a gente possa executar esse Dia Internacional? Eu falei, não, porque o Estado me paga para que eu libere vocês às 10h30 da noite, vocês sairão às 22h30, como eu, porque eu nunca roubei tempo do Estado. Aí passava no dia seguinte, ele dizia assim, professor, o senhor sabia que sexta-feira é o Dia Internacional do Chopp? Eu falei, não, mas como o senhor não sabe, eu não bebo. Então não sei, eu só sei química. E aí, de novo, 10h30. Lá pelas tantas, ele desistiu de tentar me desviar do reto caminho. Aí ele chegou para mim um dia e disse assim, professor, eu falei, diga lá. Ele disse assim, acho que nós somos irmãos. Aí a cabeça do jovem, aí eu olhei para ele, estava de camisa branca. Aí eu voltei na sexta-feira passada, camisa branca. Na outra, camisa branca. Na outra, e eu, de malha, porque eu comprava as 6 no pacote. Aí eu falei, eu acho que estou lascado. Aí eu falei, e por que você diz que nós somos irmãos? Aí ele olhou para um lado, ele olhou para o outro, me levou no canto, pegou a blusa e levantou e mostrou as marcas do candomblé. Eu percebo que o senhor vem de branco toda sexta-feira. Aí eu falei, é um fato, eu vou de branco, ele também, mas vamos por motivos diferentes. Eu ia de branco porque era o que o dinheiro podia comprar, né? E ele ia de branco por outros motivos. Eu falei assim, olha só, tenho a lhe dizer que quando muito, no exercício de muito boa vontade, nós somos primos. Irmãos não. Primos. Irmãos não. Então veja, é um exemplo de como determinadas práticas estão impregnadas e as pessoas buscam sintonia ou similaridade ou semelhança por interpretações diferentes. Então, o movimento espírita é aquele que trabalha, é a reunião das casas espíritas na tentativa de fazer a unificação, não uniformização das ideias espíritas. Vamos entender como é que essas coisas aconteciam. Como terá sido o surgimento e o desenvolvimento do espiritismo no Brasil? O primeiro centro espírita com regimento apareceu no Brasil em 1873 e tinha o nome de Centro Espírita, ou Grupo Espírita Confúcio, que era o nome do espírito que orientava o grupo. Nada tinha a ver com aquele Confúcio lá de olhinho puxadinho assim. Então, vamos imaginar um país como o Brasil que nasceu católico. Quando as caravelas chegavam aqui e chegaram em todos os países colonizados na América do Sul, chegavam os portugueses ou os espanhóis e traziam junto com eles os representantes da Igreja Católica. Então é justo e correto, historicamente, dizermos que a América nasceu católica. E viveu católica, especialmente o Brasil, até este período, no entorno de 1800, quando Dom Pedro II, usando um artifício político chamado padroado, que é uma ferramenta que permite ao imperador informar a igreja assim, alô, igreja, eu estou usando o padroado. Significa que eu pego a igreja e digo assim, ela é minha, eu vou cuidar dela, vou dar tudo o que ela precisa, mas ela está sob o meu controle. E por que é que ele faz isso de forma especial, numa visão bem rápida e sintética? Porque isso aqui é uma passagem. Foi o período em que o Brasil cresceu de toda forma. O Banco do Brasil, a Casa da Moeda, o telégrafo, toda a evolução industrial, a melhoria da agricultura, da pecuária, a vinda de europeus
e a vinda de norte-americanos para o Brasil, incentivados pelo Império, para que pudessem trazer conhecimento novo e fazer com que o Brasil crescesse. E quem chegava vinha dos países europeus ou norte-americanos e eram do ramo protestante da religião. E aí eles diziam assim: vocês nos trouxeram para que pudéssemos contribuir com o progresso, mas nós sentimos falta da nossa crença e sentimos falta da nossa fé. Então, Pedro II, ao mesmo tempo que faz o padroado, ele submete, ele segura e controla a Igreja Católica, ele favorece a entrada de todos os segmentos protestantes no Brasil. A Assembleia de Deus, os metodistas, os presbiterianos, os batistas, os luteranos, todos eles, entre ali 1810 e 1880, chegam ao Brasil e se estabelecem como missões. E o Espiritismo chega neste mesmo momento em que há uma liberdade, uma abertura para a chegada de novas religiões. Mas, diferentemente da Igreja Católica, que existe há milênios, e da Igreja Protestante, mesmo nas suas diferentes ramificações, ela surge em 1500, com a Reforma Luterana, tem centenas de anos de organização e de pensamento. Quando ele chega em 1873, tem 15 anos, 16 anos, do surgimento dele na França. Então é uma doutrina absolutamente jovem. É uma doutrina de interpretação sem passado histórico. É uma doutrina que está iniciando os processos de interpretação. Especialmente no Brasil, em que não tinha nada organizado, mais sistematizado. Então, eles recebem a informação espírita e os grupos começam a pesquisar. E pesquisam como? E interpretam como? A partir da sua história. Era uma história religiosa católica. Então, tínhamos, naquela época, uma tendência de interpretar as ideias espíritas por uma visão eminentemente religiosa, católica. E outros que não, isto não é religião. Então, pulavam para o outro lado, um pêndulo, buscando uma interpretação absolutamente científica e rompendo com as ideias religiosas, excludentes, excluindo. Então, nós tivemos, no início do movimento espírita, um grande movimento de diferentes interpretações. Uma de base religiosa, que a história chamou de místicos, e outro, no outro extremo, uma base de científicos. Uns só estudavam o livro dos médiuns e o livro dos espíritos, e se negavam a estudar o Evangelho. E outros estudavam o Evangelho, mas estudavam também outras coisas. Dois extremos. E tinha no meio disso várias outras nuances ou interpretações. Então, o movimento espírita, jovem, de interpretação inicial, teve muitas dificuldades. Para vocês terem uma ideia, o Código Penal de 1892... Então, muitos grupos estudando algo novo. Cada grupo com pessoas e experiências diferentes. Em 1890, surge o Código Penal, em que no artigo 155, artigo 156 e no artigo 157, o Código Penal dizia assim: é crime seguir o Espiritismo. É crime oferecer informações de homeopatia. E é crime oferecer práticas que induzam as pessoas a acharem que serão curadas, que era o caso dos passistas, os passes das casas espíritas e os receituários mediúnicos, que existiam em grande quantidade. Estamos falando, naquela época, de um tempo logo após a abolição da escravatura, sem nenhuma estrutura de saúde, sem nenhuma proteção social. Então, o Espiritismo, quando surge, começa um trabalho imenso de socorro
àquela parte da comunidade que não tinha nenhum apoio, por meio dos médios receitistas. Receitavam homeopatia e ainda davam os remédios para os pobres. Não só recebia a receita, como recebia também os remédios. Então, a gente vai ter a FEB, Federação Espírita Brasileira, criada em 1844, com esforço imenso de divulgar o espiritismo e defender-se dos ataques externos. Ela precisava organizar a divulgação das ideias e proteger o movimento espírita dos ataques que ele sofria, quer pelo Código Penal, quer pela igreja local. E um outro item importante, nesse caso, era manter o trabalho de assistência às massas. Os livros de história não espíritas, que falam do crescimento espírita, eles dizem que o setor da caixa de auxílio aos necessitados, como era chamado, atendia uma quantidade muito maior do que aqueles que recepcionavam nas palestras públicas onde se fazia o estudo de doutrina espírita. Então, havia a preocupação do atendimento às massas, a preocupação de difundir a ideia espírita e de se proteger dos ataques externos. Logo, essa ideia da unificação não surgiu no primeiro momento, porque havia muitos problemas e ataques externos. A unificação não foi alguma coisa que surgiu nessa hora. Um dos primeiros a se preocupar com a unificação foi esse da figura, que acredito que todos nós conheçamos. Quem não conhece, conhecerá agora, é o espírito Bezerra de Menezes, que estava encarnado naquela época. Já havia sido presidente da Federação Espírita Brasileira, mas em 1895, até 900, quando ele desencarna, ele fez o primeiro movimento de organizar as ideias espíritas, organizar as casas espíritas, unificar as ideias espíritas, fazer com que eles, de alguma forma, trabalhassem em rede. Então, é desde esta época a tentativa de fazer com que as casas espíritas, de alguma forma, se organizassem e colaborassem umas com as outras. Esses esforços se mantêm por longo tempo. Por quê? Porque nos primeiros anos depois de 1900, nós vamos ter os médiuns espíritas sendo atacados. Há um número bastante grande de processos. Depois, a área da saúde pública, além do Código Penal, começa a perseguir os espíritas. Depois, no início do outro século, começa o Estado Novo, que proibia participações religiosas. Começa o ataque, aí nós lembramos os mais antigos, lembram que você precisava ser filiado. Seu nome tinha que estar nas delegacias para você participar das atividades espíritas. Todo mundo tinha que assinar a ficha para entregar no polo policial, a fim de permitir a sua participação nos eventos espíritas. E, de novo, ataques externos pela polícia, pela estrutura política policial, ataque pelos grupos da medicina, ataques pelos grupos religiosos. Então, o movimento espírita auxiliava as pessoas e tentava difundir as ideias, mas não tinha fôlego para fazer a unificação das casas, arrumara internamente. E aí, em 1949, surge o mais importante, ou o mais intenso, melhor do que importante, intenso movimento de unificação. Estavam aqui no Rio de Janeiro um grupo de espíritas de vários lugares para um congresso de propaganda, e eles então se reuniram e começaram a conversar, da necessidade de unificar essas ideias. Nós precisamos unificar as casas espíritas, nós precisamos usar esse sistema de coligação, de confraternização de ideias para unir as casas espíritas. A este movimento, que foi até a Federação Espírita Brasileira e falou para o presidente Vantuil de Freitas: nós precisamos unir
as casas espíritas, além da difusão e além do atendimento à informação. Nessa época, a Federação Espírita Brasileira já estava dedicada à difusão das ideias espíritas, usando especialmente a literatura. Já tínhamos os livros de Zilda Gama publicados e tínhamos a imensa produção psicográfica de Chico Xavier. Além das obras de Kardec distribuídas por subsídio para todo o Brasil. Então a FEB tinha essa intensa participação na difusão. Mas esses companheiros das federativas estaduais diziam da necessidade de uma organização das casas espíritas. E então, neste dia, ficou ajustado a assinatura do que foi conhecido como o Pacto Áureo, o Pacto de Ouro entre os espíritas. E ele vai dizer, olha aí o frontispício do pacto assinado pelos representantes dos diversos estados brasileiros. Com a assinatura do Pacto Áureo, por representantes da Federação Espírita Brasileira e das entidades federativas espíritas dos estados de Minas, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo, em 5 de outubro de 49, foi criado o Conselho Federativo Nacional, com o objetivo de promover a união dos espíritas. Então, não só a difusão do espiritismo, não só o atendimento pelo braço da caridade, mas nesse período ficou ajustado um movimento de união dos espíritas, que se mantém até hoje, das instituições espíritas do nosso país e de trabalhar pela unificação do movimento espírita, a fim de fortalecer a tarefa de difusão. Então, hoje, nós temos, desde esta época, o Conselho Federativo Nacional, que se reúne algumas vezes por ano, e lá estão reunidos todos os representantes das federativas de todos os estados do Brasil. E eles discutem sobre o movimento espírita. De lá saem as grandes campanhas, como o estudo sistematizado, que muitos daqui participam, de evangelização da criança, da evangelização do jovem. Dali saem as ideias discutidas e negociadas sobre a prática mediúnica, sobre como devemos, da melhor maneira possível, desenvolver os trabalhos da promoção e assistência social, engajando o Brasil nessas ideias de aproximação e de unificação do movimento espírita. E este, então, é o selo, é o cartaz, é a marca dos 70 anos do Pacto Áureo, união e integração no trabalho do bem. E o que aconteceu depois do Pacto Áureo? Ficaram curiosos, né? Todo mundo ficou assim, nossa, ele tirou de raiva. O que acontecia? Naquela época, o Brasil era tão grande quanto é hoje. Só que nós não tínhamos as facilidades de transporte. Então eu digo assim, eu vou ali fazer uma palestra em Brasília, eu vou ali fazer uma palestra em Manaus, eu vou ali no Acre. Hoje é um pouco mais fácil. E a gente reclama quando tem que fazer 2 baldeações. Nossa, 2 paradas. Que horror, coitado do meu corpinho. Naquela época, as pessoas ouviam de ônibus, usavam trem, bonde, barco e poucas linhas aéreas. Então era extremamente difícil. Então o Pacto Áureo foi, na verdade, assinado por um grupo de espíritas que se posicionavam na região sul e sudeste. Era no Rio de Janeiro, capital da República. E por conta disso, depois que foi assinado o Pacto Áureo, o povo perguntou assim, sou eu achando que foi assim, tá, gente? Mas eu quase acho que foi assim mesmo. Aí eu falei assim, gente, como é que a gente vai fazer um Pacto Áureo só com o sul e sudeste? Não pode. Senão o pacto não é nacional. Então não seria o Conselho Federativo Nacional, seria o Conselho Federativo da região sul e sudeste. E aí, então, eles se organizaram para o que nós hoje chamamos de Caravana da Fraternidade. E aí, com todas as dificuldades possíveis, eles subiram o Brasil para os países do norte, olha só, os estados do Nordeste e do Norte,
apresentando aquelas discussões que foram realizadas no Conselho Federativo Nacional, motivando os companheiros dos diversos estados do Nordeste para que eles também se organizassem um sistema de rede das suas casas, reunissem os companheiros das casas a fim de convergirem as suas ideias. Então, é do texto do livro Caravana. Durante o ano de 50, desenvolveu-se o trabalho da Caravana da Fraternidade, que teve por finalidade divulgar os objetivos da unificação e colher a adesão de 11 estados do Norte e do Nordeste ao Pacto Áureo. Aí tinha Arthur Lins de Vasconcelos, Ari Casadio, Carlos Jordão da Silva, Francisco Spinelli, do Rio Grande do Sul, e o grande Leopoldo Machado, cujos trabalhos na Baixada Fluminense são conhecidíssimos. Foi um professor emérito. Ao sistema de educação da Baixada deve a Leopoldo Machado a alavanca de crescimento. O Colégio Leopoldo Machado está lá até hoje. As instituições educacionais que Leopoldo criou, o incentivo às juventudes espíritas, que Leopoldo efetivamente trabalhou para fundar nesses lugares, o mesmo Leopoldo Machado. Realizaram visitas, contatos e levaram orientações sobre a divulgação do Espiritismo, estímulos às obras de assistência social, de ambientação doutrinária, e no final eles terminam fazendo uma visita ao médium Chico Xavier em 1950. Há, inclusive, uma mensagem recebida por Chico Xavier sobre a Caravana da Fraternidade e para os caravaneiros. Quem tiver interesse é só procurar depois essa mensagem. Olha aí como é que o povo fazia antigamente. Este é Leopoldo, conhecido pelo seu chapéu. Espírito, quando se apresenta aos videntes até hoje, entra assim, nossa, estou vendo uma pessoa muito assim que eu não conheço. Como é que é? Até o chapéu, é Leopoldo. Então tem o chapéu, você já sabe logo que é Leopoldo, sempre feliz, otimista. E aqui é a Caravana da Fraternidade com esses nomes, maioria dos nomes que nós falamos. E o que temos hoje? Esse é o fruto do Pacto Áureo. Temos hoje todas as federativas de todos os estados e Distrito Federal reunidos no Conselho Federativo. Esse tivo aí ficou horroroso, hein? Isso aqui, ó. Imagina o ozinho colado aqui. Esse é o estado do Rio de Janeiro. Então podemos procurar as federações espíritas e teremos de todos os estados. E depois disso, temos um Conselho Internacional do Espiritismo. Então, assim como nós discutimos as questões brasileiras, quando o Conselho Espírita Internacional se reúne, vai discutir os grandes problemas internacionais do Espiritismo e fazer propostas para o movimento internacional, né? Sempre buscando a unificação das ideias, a identificação das nossas ideias. Então vamos ver como é que fica esta casa no movimento espírita. Sociedade Espírita Jorge. Nós estamos, a gente chama a palavra de adeusos, ao 12º seu, Conselho Espírita de Unificação, do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Isso aqui, ó. É a federativa do Estado. 691 casas espíritas filiadas, adesas ao CERJ. 691 casas que estão, de alguma forma, buscando identidade de propósitos, servindo as mesmas ideias de uma forma muito próxima. Eu não disse igual, eu disse próxima. Temos nessa região 30 casas espíritas. Eu ia até pedir, fazer um teste, o professor faz sempre teste com os outros, né? Ia pedir aos companheiros que trabalham assim, levanta aí e declama as 30 casas. Aí o povo ia começar, 30 casas, que se reúnem periodicamente para falar das dificuldades das suas regiões,
e para colaborarem entre si, para que todos alcancemos os nossos objetivos, que é especialmente a divulgação da ideia espírita e o melhor entendimento do Evangelho de Nosso Senhor. É para isso que as casas espíritas trabalham. Para que, usando o conhecimento espírita e entendendo melhor o Evangelho, cada um de nós encontre o caminho da própria felicidade. E fazemos isso de forma especial para as crianças, de forma própria para os adolescentes, de forma adequada para os adultos, de forma própria para os espíritos na reunião mediúnica. Nessa estrutura em rede, nós realizamos atividades de capacitação de trabalhadores da evangelização e do jovem, da exposição, da mediunidade, eventos coletivos, semanas espíritas, Comércio, confraternização dos movimentos, das mocidades espíritas do Estado do Rio de Janeiro. 40 anos. Quem participou da primeira, levanta a mão. Ai, gente, só eu? É porque eu saí quase que do berçário direto para lá. Então, Encontro Estadual da Família, reunião de dirigentes e coordenadores de serviço. Então, os presidentes se reúnem, os coordenadores dos trabalhos de mediunidade se reúnem, os coordenadores de infância se reúnem, os coordenadores de passe das casas se reúnem, trocam ideias, se ajudam ou nos ajudamos uns aos outros para que as casas possam estar preparadas e atender as pessoas. Vocês, quando nos procuram. E isso acontece no estado inteiro. Então temos grandes regiões, 691 instituições espíritas adesas, distribuídos em 45 conselhos estaduais. Qual é o nosso mesmo? Qual é o nosso? 10º? Muito bem, nossa, muito bem. E 7, as 9 grandes áreas que a gente se encontra. Aqui não vamos falar de tudo isso, mas é para vocês terem ideia da complexidade que é o sistema. Então, quando vocês entrarem agora numa casa espírita, adesa-se, nossa, deixa eu respeitar isso aqui, porque existe muita coisa por trás de tudo isso. 70 anos de trabalho. Nós fomos recentemente ao encontro na cidade de Macaé, onde a Semana Espírita estava no número de 80, 80ª Semana Espírita, organizada pelo movimento espírita de todas as 17 casas de Macaé. 17? 17. Casas de Macaé. 80 anos. Um grande, belíssimo exemplo de movimento espírita organizado, com atividades de manhã, de tarde, de noite, 7 dias na semana. Então, isso mostra todos os setores que existem nas casas espíritas e a complexidade dessa rede de colaboração entre as casas. E que não é simples, porque as pessoas mudam, os presidentes mudam, os dirigentes de serviço mudam, as pessoas desencarnam. Então, nós estamos sempre precisando retomar as discussões, porque chegam pessoas novas, chegam cabeças novas, chegam histórias novas. E nós, então, precisamos manter vivo esse grande sistema, essa grande rede de colaboração entre as casas espíritas. E não é fácil. Porque, sendo os espíritas homens e mulheres, nem sempre estamos dispostos a abrir mão das nossas ideias pessoais nas interpretações. Então, temos muitas divergências nas casas espíritas, porque as pessoas, ao invés de interpretarem para o serviço do Cristo, humanos que somos, muitas vezes interpretamos para ganhar uma disputa que nunca existiu. E aí fazemos uma maneira toda própria de interpretação nossa.
Nas 690 casas faz-se assim, mas na nossa vai ser diferente. Então temos também dificuldades humanas, dificuldades extremas desde a origem, quando os místicos e os religiosos disputavam quem tinha a interpretação melhor ou mais adequada. Enfrentamos dificuldades deste tipo até hoje. Por isso nos reunimos. Por isso convidamos as pessoas, cada qual, a lerem, aprenderem e darem a sua contribuição. Mas não para vencer na disputa da interpretação, mas dar a sua contribuição para que juntos possamos melhor entender o Evangelho do Cristo. Para que, entendendo melhor o Evangelho do Cristo, possamos, cada um de nós, encontrar o caminho da própria felicidade e, junto com o outro, caminharmos juntos, porque nenhum de nós será feliz enquanto o outro sofre. Nenhum de nós sorrirá e terá espasmos de alegria ouvindo os gemidos de dor dos que estão ao nosso lado. Então, esta vitória é uma vitória que se faz no coletivo. Esta vitória se faz no conjunto. Esta vitória se faz todos caminhando, sem deixar ninguém para trás. Então não é um movimento fácil. Como não era um movimento fácil desde o tempo do Cristo. Então, estamos falando da importância desse aniversário do Pacto Áureo para falar da grandeza desses homens, mas falar do espaço que cada um de nós tem para participar na manutenção dessa rede de colaboração entre as casas espíritas. Então fica, como última reflexão, o nosso agradecimento a essas pessoas que efetivamente marcaram de forma especial esse movimento. Queremos externar nosso agradecimento a todos aqueles que trabalharam pela unificação das ideias espíritas e aqueles que, ainda hoje, trabalham para que o movimento espírita possa se preparar para informar e atender com qualidade e fidelidade ao pensamento do Cristo todos aqueles que buscam as casas espíritas. E esse agradecimento é especialmente aos companheiros do Pacto Áureo. Onde quer que eles estejam, esses espíritos recebam de nós hoje a nossa mais profunda gratidão, informando a eles que nós vamos assumir os espaços necessários para manter essa rede de colaboração e, desta vez, servirmos ao propósito do Cristo na doutrina espírita. Muita paz.